Vamos falar do melhor livro do John Green até agora. Gente, pelo amor de Deus, leiam Tartarugas até lá embaixo. Sabe que eu sou grande fã do João Verde, do grande João Verde, John Green, e há um bom tempo eu tenho lido as coisas dele, desde A Culpa das Estrelas, que saiu o filme, eu tenho lido algumas coisas dele, algumas coisas não. Eu li os 4 principais livros dele, os livros de contos que ele lançou com outros autores eu não li, mas eu já li A Culpa das Estrelas, eu já li Quem Você é, Alaska, Cidade de Papel e o Teorema Catherine. Tem resenha de todos eles, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e passando aqui pra vocês conforme eu for falando, tá? E esse aqui é o 5º livro dele, tipo, 5º livro, entendam que é 5º livro dele, né, principal, só dele. E eu tava muito curiosa pra ler esse livro, porque fazia um tempo que ele já não lançava algumas coisas, né? E eu tava muito curiosa e eu gosto muito da escrita do John Green. E eu resolvi comprar na pré-estreia, chegou aqui, eu já comecei a ler loucamente. Foi a minha prioridade na minha maratona literária, na minha última maratona literária. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima pra vocês verem. E assim, gente, que livro maravilhoso. De verdade, que livro maravilhoso. O livro vai contar pra gente a história da Asa Holmes, que é uma adolescente que está na escola e que tem transtornos psicológicos. Então ela tem TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, ela tem crise de ansiedade e ela tem a melhor amiga dela, que é a Daisy, que resolve, junto com a Asa, procurar o pai de um conhecido, um amigo antigo que está desaparecido. As duas só resolvem entrar nessa meio que busca pelo pai desaparecido do garoto, porque tem uma recompensa de 100 mil por encontrar o pai deste garoto que as duas conhecem e que a Asa sempre teve uma quedinha, um crushzinho nele desde que eles eram crianças. Mas assim, essa é a história basicamente do livro, mas pra mim essa história do pai desaparecido, toda essa aventura que tem, é uma desculpa pra gente conversar sobre assuntos muito importantes que a gente precisa conversar, gente. É só um pretexto pra gente conversar sobre transtornos psicológicos e como eles não devem ser romantizados e como a gente consegue ter um ponto de vista muito maravilhoso da Asa neste livro. A escrita do John Green tá... Nossa, eu acho que é um dos livros que ele... Sabe? Não sei, parece que ele tava muito decidido no que ele queria escrever. Ele não ficou meio que, sabe, ali em cima, não sabendo o que escrever, não ficou enrolando, não tem nenhuma enrolação no livro. Ele sabia o que ele queria escrever e ele escreveu de uma forma brilhante, brilhante. Eu tenho crise de ansiedade, vocês já sabem disso, e quem me acompanha já sabe disso, né, que eu tenho crise de ansiedade, então eu muitas vezes me vi no papel da Asa e ele descreveu as sensações de uma tal forma que eu nunca conseguiria explicar pra alguém como que a gente realmente sente, o que a gente realmente sente quando tá numa crise de ansiedade ou tendo um ataque, né, uma crise, quando a gente tá numa crise. O jeito que o John Green escreveu e o jeito que ele colocou esses transtornos psicológicos da Asa no livro foi excelente. Uma coisa que eu gostei muito da escrita dele foi que ele não romantizou nenhum transtorno psicológico, ele não falou que era uma coisa bonita, ele deixou claro que isso é uma doença e que não é porque você tem um transtorno psicológico que você vai ser um Sherlock Holmes da vida, que tem transtornos psicológicos, enfim, que você tem superpoderes ou coisa do tipo. Então eu gostei muito, muito, muito disso. A relação da Asa com os outros personagens é muito maravilhosa, porque cada um lida de um jeito com esses transtornos psicológicos que ela tem. A mãe dela, inclusive a mãe dela é muito parecida com a minha mãe, e a Daisy também é uma personagem maravilhosa. E eu fiquei me perguntando assim, sabe, quando no começo do livro eu fiquei meio empatada com quem eu me identificava mais, com a Daisy ou com a Asa. Eu acho que eu me identifico muito com as duas. A Daisy é mais o meu comportamento externo e a Asa é mais o meu comportamento interno. É meio bizarro isso, mas é tipo como se uma completasse a outra e formasse eu.
É meio bizarro, mas é isso que eu senti durante todo o livro. E todos os personagens são muito bem construídos, desde a história que ela tem com a mãe e o pai e a Daisy. Cada pedacinho se encaixa e você vai percebendo uma história muito mais profunda e literalmente, muito mais lá embaixo. E, cara, é maravilhoso esse livro, de verdade, eu recomendo pra todo mundo mesmo. Outra coisa que eu achei muito interessante a gente discutir, além dos transtornos psicológicos, são alguns privilégios que a gente tem e que a gente não percebe que a gente tem. Por mais que a gente, por exemplo, classe média baixa, classe média alta, a gente não consiga viajar, sei lá, pro exterior todo ano, ou eu, por exemplo, nunca viajei de avião, mas eu consigo ir para São Paulo quando eu quiser. E tem gente que não consegue nem ir para São Paulo no final de semana que quer, entendeu? É basicamente isso. A gente não percebe os privilégios que a gente tem, por mais que a gente não seja rico ou uma classe média alta. Vocês entendem o que eu tô falando? Tem uns debates muito importantes nesse livro que a gente para e coloca a mão na consciência e percebe que a gente tem privilégios e que a gente não percebe que a gente tem privilégios. O John Green traz isso de uma forma muito delicada e muito sutil, e quando a bomba estoura aqui no livro, é uma coisa absurda que você percebe que, meu Deus, sabe? O que eu tô fazendo da minha vida? É basicamente isso. O John Green faz você pensar muito nos seus privilégios, no seu comportamento como pessoa nesse livro. Eu acho que é um dos livros mais importantes dele, porque ele traz assuntos muito importantes para ser debatidos ao longo do tempo. Eu preciso fazer um adendo aqui, que eu até anotei aqui para falar, porque eu achei muito interessante que a Asa tem um carro que chama Harold, e eu achei muito interessante, porque ela tem uma relação com o Harold muito legal. Como ela trata o carro como se fosse uma pessoa, e é muito interessante ver essa relação dos dois. E às vezes ela tá falando com um carro, mas ela chama de Harold, então você fica, ué, pera, mas ele não é uma pessoa, ele é um carro. E essa relação que ela tem com o carro é muito legal. E aí tem uma parte do livro que a gente descobre que a Daisy tem um carro chamado Liam, e as duas têm uma boy band preferida. Referências? Não sei se alguém pegou a referência aí, mas eu acho que eu peguei a referência. Eu sim. Eu entendi a referência. E o final é muito bom. Eu gostei bastante do final, porque eu tava com muito medo de eu não gostar do final, porque Cidade de Papel, eu odiei o final. Eu gostei muito de todo o livro e no final eu odiei o final. E esse livro aqui, o final é muito delicado, muito sensível, e eu adorei o jeito que acabou. Eu adorei a construção de todos os personagens e o crescimento de todos os personagens durante essa narrativa toda. E é muito... os conflitos internos e os diálogos internos que a Asa tem, porque ela conversa, como ela tem transtorno psicológico, ela meio que conversa com ela mesma, e é uma coisa muito delicada e muito real. Assim, o John Green conseguiu captar todo o drama e todo o conflito interno que essas pessoas passam quando tem transtornos psicológicos, e eu achei incrível. Os diálogos que ela tem com ela mesma são às vezes bem pesados e você fica meio que chocada. Às vezes eu me identifiquei um pouco, inclusive, e é muito bom de verdade. Eu indico para todo mundo esse livro, porque foi um dos melhores livros que eu li no ano até agora. Mas foi um dos melhores livros que eu li no ano, porque me pegou totalmente de surpresa. Eu não esperava que fosse tão profundo esse livro, e John Green tá no meu coração. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E obrigada por ter assistido. Um beijo, tchau.